Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez aí a gente vai dar sequência na nossa leitura bíblica anual. A leitura de hoje vai estar em Gênesis, do capítulo 16 até o capítulo 18. E hoje eu gostaria de destacar uma parte da história de Abraão, né? A gente viu no estudo anterior que Deus tinha feito promessas a ele, e uma das promessas ele seria que ele teria um filho. E agora a gente vai destacar um pouquinho a respeito do cumprimento da promessa e também falando um pouquinho das expectativas e das ações mediante essa promessa, dando ênfase na questão da paciência, né? Paciência para ver as promessas de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. Então vamos lá, né? A gente vê o seguinte: na vida de Abraão, juntamente com Sarai, sua esposa, eles tinham essa promessa de ter um filho. E eles já eram idosos, o tempo já tinha passado, né? A regra das mulheres já tinha se acabado na vida de Sara. Então, todas as impossibilidades que essa promessa se cumprisse, elas existiam. E era necessário ter muita fé, muita confiança e principalmente paciência para que o tempo de Deus, o cumprimento da promessa, ele acabasse acontecendo na vida deles. Só que nós vemos uma atitude que não foi baseada nessas coisas que acabei de falar. Sarai, ela acaba tendo uma iniciativa de falar: bom, eu vou dar uma ajudinha para Deus para que a promessa se cumpra. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar minha serva, Agar, que era uma escrava que eles tinham na época, vou dar ela para o meu marido Abraão, ela engravida, tem filho e eu me edifico com filhos através da vida dela. Ou seja, né, não era o tempo de Deus para que o filho viesse, não era o modo de Deus para que o filho viesse, e também não existia propósito de Deus com relação à vinda desse filho. Ela simplesmente quis dar uma ajuda por conta de que ela estava ansiosa, ela queria ver a promessa se cumprindo o mais rápido possível e resolveu fazer de uma maneira carnal aquilo que é espiritual. E quantas vezes nós também não somos assim, né? Deus ele tem promessas, planos maravilhosos através da sua palavra para as nossas vidas, mas nós queremos antecipar as coisas, queremos antecipar essas promessas, dar uma ajudinha para Deus para que as coisas elas aconteçam mais rápido e acabamos enfiando os pés pelas mãos. Acabamos ali tendo consequências desastrosas por conta das nossas atitudes, das nossas ações, e muitas vezes nos metemos em confusão pelas atitudes erradas, pela maneira como nós nos manifestamos, fora de tempo, fora da vontade e do propósito de Deus para as nossas vidas. Às vezes isso acontece e é necessário que a gente tenha paciência. Se Deus ele não manda a gente fazer, a gente espera. A gente espera, continua orando, pedindo a Deus. Quando vem algum tipo de situação onde surgem determinadas oportunidades, entre aspas, né, para que nós possamos agir, ao invés de já sair agindo, a gente deve buscar a Deus. Senhor, tem essa situação. É da tua vontade que eu aja dessa forma? E se o Senhor colocar paz no nosso coração, nos der aquele aval para que nós possamos fazer, aí a gente vai, age, sabendo que é uma direção do Espírito Santo e sabendo que as coisas vão dar certo. Agora, quando a gente age sem consultar Deus ou sem querer ouvir a resposta certa da parte do Senhor, mesmo que ela seja um não, mesmo que ela seja um espera, aí a gente acaba cometendo alguns erros, acaba cometendo algumas falhas e acaba sofrendo algumas consequências desastrosas na nossa vida, como a gente vai ver que também não deu certo na vida de Sara. E voltando ali para o exemplo, né, que nós estamos usando dessa história, Sara ela faz exatamente isso. Ela conversa com Abraão, Abraão, ao invés de orar a Deus, ele já sai fazendo juntamente com ela, né? Acabam ali tendo relação com Agar, e Agar ela engravida. Só que a situação ela acaba tomando um rumo diferente, porque Agar ela começa a desprezar Sara, começa a gerar um problema dentro da família, começa a gerar um problema ali no relacionamento dela com Abraão. Então a gente percebe que a bênção de Deus aí nesse caso, né, que não é a bênção de Deus, ela acabou acrescentando situações muito contrárias. E a gente sempre tem que pensar no princípio, que a bênção de Deus ela enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, quando Deus ele realmente está abençoando, a gente não pega uma coisa para perder outra, né? A bênção de Deus ela enriquece. Se ele tirar alguma coisa da nossa vida, é porque ela realmente não era importante e ia nos atrapalhar durante a sequência da nossa vida cristã. Então é muito importante que a gente tenha essa confiança, saiba dessas situações e não busque ajudar a Deus ali para fazer com que as promessas se cumpram nas nossas vidas. É melhor esperar a direção e uma vez direcionados, aí sim, a gente trabalha duro,
faz aquilo que é necessário para que realmente a gente faça a nossa parte e a promessa de Deus se cumpra. Mas até ter essa direção, é melhor ficar quietinho, esperando, né? Para que realmente o Senhor nos direcione da melhor forma possível. E aí a gente vê, voltando para a história agora, né? Nós vemos que teve um filho, teve toda aquela situação, mas a bênção, o plano perfeito de Deus só se cumpriu vários anos depois, né? Abraão, quando ele teve o filho com Agar, que ele chamou de Ismael, ele tinha 86 anos. E a promessa de Deus só se cumpriu quando ele tinha 100 anos. Com 99 anos, ele recebeu uma nova visitação por parte do Senhor. O Senhor confirmou que ia fazer aquilo na vida de Abraão e que tinha chegado aquele tempo. E depois ele teve sim o filho dele, que é o filho da promessa, aquele que nasceu debaixo da bênção e debaixo do propósito. Mas note que o intervalo de tempo foi um intervalo de tempo relativamente longo, ainda mais para quem já tinha uma certa idade. Foram 14 anos até o cumprimento da promessa. Então a gente tem que saber que às vezes Deus ele promete as coisas, mas o tempo para o cumprimento ele pode ser um pouco longo. Mais para frente na leitura de Gênesis a gente vai ver a história de José, por exemplo. Ele recebeu também uma promessa que ele seria uma pessoa importante, um líder, que as pessoas se sujeitariam diante dele, inclusive a sua família, mas a promessa ela se cumpriu 13 anos depois que ele recebeu. Davi, ele foi ungido rei de Israel. Com 17 anos ele recebeu a unção por parte do profeta Samuel, mas a promessa do reinado só se cumpriu 13 anos depois, quando ele tinha cerca de 30 anos. Então, às vezes a gente tem um longo período para esperar, mas essa espera vale a pena, porque o Senhor vai trabalhar no nosso coração, vai trabalhar na nossa mente, de forma que nós sejamos fortalecidos e estejamos preparados para receber aquela promessa e que ela seja a bênção na nossa vida e não escoe pelas nossas mãos. Então, esse é um ponto. A gente precisa se preparar. E é Deus quem dá esse preparo, é Deus quem trabalha o nosso coração, é Deus quem muda a nossa mentalidade para que nós possamos ser verdadeiramente vitoriosos em Cristo. Então, esperar em Deus vale a pena. Se você tem uma promessa na sua vida, saiba que Deus ele não esquece, que Deus ele é fiel para cumprir essa promessa, mas existe um tempo de espera. E quanto mais nós esperamos perseverando dentro do propósito do Senhor, no centro da sua vontade, ali a gente vai viver realmente as promessas cumpridas na nossa vida, como eu falei, de forma que a bênção de Deus ela enriqueça em nós e não acrescente dores. Então é isso. Esperar vale a pena, que nós possamos estar na presença do Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez para as nossas vidas, e basta a gente continuar caminhando com perseverança no centro da vontade dEle, que tudo vai dar certo aí no final, em nome de Jesus, tá bom? Então essa foi a nossa mensagem para hoje, que Deus abençoe o seu dia, né? E fique na paz.